No momento das comissões, nessa edição do OAB no Ar, nós vamos conversar com o presidente das prerrogativas criminais da OAB de Santos, o advogado Paulo de Jesus, que também dá aula de Direito Penal na Universidade Católica de Santos. O momento de pandemia aumentou muito a violência, todos os tipos de violência, principalmente a violência contra a mulher, a violência contra a criança, a violência urbana, a violência no campo. E, ao mesmo tempo, o debate pelas redes sociais ficou um debate menos especializado e mais leigo. Como é que a gente sai dessa situação, desse imbróglio, Paulo? É um imbróglio muito difícil, porque as pessoas acabaram tendo, em razão da pandemia, um convívio forçado muito intensificado. Então, esses crimes que você mencionou, contra as mulheres, as crianças, que são aqueles crimes mais vis, repugnantes, abjetos, que são aqueles que acontecem de forma mais sorrateira, de forma mais escondida, acabaram se aflorando na pandemia e as redes sociais acabaram funcionando como uma válvula de escape para esse tipo de denúncia. E tem uma diferença, né? Antes da pandemia, esses crimes aconteciam principalmente no final de semana. A folga do homem da casa, a bebida no bar, a volta. Agora ficou a semana toda, né? Porque justamente por essa razão, desse convívio intensificado 7 dias da semana o tempo todo, a violência acabou se tornando, ela teve mais espaço para acontecer. Mas, por outro lado, essa questão da internet, por mais que muita gente critique esses debates na internet, muita gente diz que são pessoas que não conhecem do direito e acabam falando coisa que não sabe, eu considero muito positivo, viu, Paulo? Porque independentemente da pessoa conhecer ou não um determinado assunto, o fato de levantar essa questão, de trazer à baila um determinado assunto, faz com que a sociedade pense, discuta, e são temas tão delicados, tão importantes e que demandam uma solução tão urgente que esse tipo de discussão tem que ser trazido e tem que ser incentivado sempre. E ainda tem, além da violência física, hoje tem a violência digital também, não é? E o Código Penal brasileiro, ele precisa ser adaptado para enfrentar essa nova realidade? Precisa. Eu sempre comento que a legislação ela tem muita dificuldade, Paulo, de acompanhar os fatos concretos, os fatos reais, principalmente numa cultura brasileira que a legislação é escrita o tempo todo. Você pega na Inglaterra, o direito costumeiro, consuetudinário, é muito levado em prática. Aqui não, aqui o que tem que estar na lei para ser considerado crime. Então, até determinado assunto passar por um processo legislativo, muitas das vezes ele já mudou, o cenário já mudou, as peças já mudaram. E no ambiente cibernético, mais ainda, a legislação tem muita dificuldade de alcançar esses criminosos e conseguir apurar essas condutas. O direito ele se adapta à realidade, né? Ele tem que traduzir novos costumes sob a forma de lei ou sob a forma de interpretação da lei antiga. O que predomina? Qual a tendência que predomina no Brasil? Você diz que é colocar na lei o que está acontecendo? Sim, é porque é da nossa cultura. Tudo o que é considerado crime tem que estar na lei posta e publicada. Portanto, os crimes virtuais, que nós tivemos agora mudanças, alguns incrementos, já nascem com certas lacunas a serem preenchidas. Nós não conseguimos ainda atender todos os crimes que acontecem no ambiente cibernético, mas a situação mudou e melhorou muito de 2 anos para cá, com o advento de muitas legislações nesse sentido. O Congresso está atento, o Congresso Nacional, para essa questão? Então, nós aprovamos recentemente, esse ano já foi aprovado, mudanças em relação aos crimes cibernéticos, configurando a figura do stalking, dessa pessoa que é o perseguidor na internet. Enfim, nós estamos caminhando nesse sentido. Mas o Código Penal como um todo, agora levando em conta outros crimes, precisa de uma releitura, de ser modernizado para poder atender a sociedade melhor. E o Supremo? O Supremo, ele tem trazido interpretações, muitas das vezes, no meu humilde modo de ver, teratológicas, né? Distorcendo o que diz a lei para dar determinado entendimento. Como eu digo para os meus alunos, né? Jurisprudência tem para doce e para salgado, tem entendimento para todo gosto. O STF, que deveria funcionar como uma corte pacificadora, né, na interpretação da Constituição Federal, muitas das vezes ele traz mais dúvidas do que soluções. Agora, dá para o Supremo ser uma corte pacificadora com esse sistema, esse método, essa dinâmica de indicação dos juízes por presidente da República, com uma sabatina praticamente de enfeite pelo Senado? Nós estamos vivendo agora o momento do presidente da República indicar o Procurador-Geral da República. O Ministério Público Federal apresentou uma lista tríplice e ele, por força de lei, não é obrigado a atender, a seguir essa lista. Ele vai indicar
um outro nome, o Aras. Eu considero que isso é algo absolutamente equivocado. Eu penso que nós deveríamos ter um mecanismo para apresentar nomes para que o presidente escolha dentro de um rol. Por exemplo, o Tribunal de Justiça de São Paulo, Tribunal Regional Federal, existem formas de indicação do 5º Constitucional, por exemplo, são listas tríplices que são apresentadas ao governador, ao presidente, enfim, para indicar aquele profissional para que ele seja um desembargador. No STF, não. No STF, basta você ter reputação ilibada, notável saber jurídico, a idade que a Constituição prevê, e o presidente pode indicar aquele que ele considera preparado. Eu acho isso muito pouco, porque nós temos que garantir a imparcialidade do juiz da Suprema Corte Brasileira, e com esse mecanismo nós estamos vendo que não tem sido fácil. Agora, você vê o próprio exemplo que você deu, a indicação de um Procurador-Geral da República fora da lista tríplice apresentada pelo Ministério Público Federal para o presidente da República, Jair Bolsonaro, mostra que a alternativa que se apresenta, a luta dos procuradores agora, é para colocar essa praxe em lei. Não deveria ser lei, não precisa ser lei. Se fosse na Inglaterra, o presidente indicaria um dos 3 da lista, né? Sem dúvida nenhuma, porque a própria carreira não indicou aquele que ele quer ver ocupando aquele espaço. Eu penso que, por bom senso, isso deveria ser levado em conta, mas no Brasil a legislação faculta ao presidente essa prerrogativa, que já foi exercida por outros presidentes também, de abrir mão das listas tríplices e indicar aquele que entende devido. O que nós precisamos fazer e ter consciência? Nós precisamos mudar a legislação, eleger pessoas para ocupar o cargo de deputado federal, senadores que tenham essa proposta, e a partir daí mude a legislação e passe a regrar o comportamento das nossas autoridades, no caso, o presidente da República. Paulo, o que mais importante você gostaria de dizer para a nossa telespectadora, para o nosso telespectador do OAB no ar nessa edição? Olha, eu gostaria de dizer que nós temos que, enquanto sociedade, nos organizar, cobrar as autoridades, principalmente no que diz respeito ao direito penal, que é a área que eu estou discutindo aqui com vocês, para que nós modernizemos as legislações, para que nós possamos realmente atender a sociedade de uma maneira como ela merece. Porque hoje nós temos um Código Penal de 1940, com a reforma de 84, legislações esparsas, mas ainda está muito aquém de dar uma resposta satisfatória à sociedade, principalmente no que diz respeito à segurança pública, que nós não conseguimos dar uma volta no quarteirão sem nos sentirmos desprotegidos. Isso precisa mudar, Paulo. Então, o recado é que nós nos mobilizemos para que nós consigamos mudar essa situação o mais breve possível. Paulo, obrigado pela participação aqui na OAB no ar e boa sorte aí na presidência das prerrogativas criminais da OAB Santos. Muito obrigado, Paulo. Fica com a gente.